Olá, olá, eu sou Camila Duque Narraz e esse é o Soulpath Caminhos da Alma. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que acabou de acontecer, o carnaval. Carnaval daria, na verdade, ele dá vários episódios, porque ele é muito extenso, tem muita coisa acontecendo no carnaval, tem muita coisa que a gente pode falar sobre o carnaval. Desde o glitter, que é um plástico e pode gerar toda uma discussão do que o plástico traz na nossa pele, nem estou falando do que ele traz para o meio ambiente, estou falando do que ele traz para a nossa pele, para o nosso sistema hormonal, e você suando no calor do carnaval, enfim. A gente pode falar das fantasias, a gente pode falar de um monte de coisa. Vamos ver o que cabe aqui. Mas a primeira coisa que eu queria conversar é sobre uma fantasia, uma ilusão que as pessoas têm de que eu vou e eu já ouvi isso de várias pessoas. Eu vou no carnaval viver um aspecto mais mundano, porque não dá pra gente viver só de espiritualidade. Isso é uma desculpa muito grande, é uma ilusão, primeiro, uma inconsciência total do que é o espírito e do que é a matéria. Porque não existe essa separação. Tudo que acontece nesse plano espiritual tem a representação na matéria, e tudo que acontece na matéria, imediatamente tem a representação no espiritual. A gente tem toda essa representação energética de tudo e toda essa correspondência. Então não existe, agora eu vou viver o meu lado espiritual. Normalmente as pessoas adoram fazer isso aos domingos, né? Ou escolhe um dia da semana para viver a sua espiritualidade. É, ou então elas vão viver a sua vida mundana, porque elas precisam de uma vida de equilíbrio, que é outra ilusão completa. E quando a gente fala, em viver essa vida mundana, a gente quer dizer que, bom, o espírito é algo a ser dedicado em outros momentos, que ele não é divertido, ele não é, ele não passa por dificuldades, ele passa só por um aspecto de evolução de consciência, uma coisa cristalina, alguma coisa, eh muito boa, alguma coisa muito inocente até, e sem graça, por esse aspecto também. E aí eu vou viver meu lado mundano, porque eu preciso percorrer o caminho do meio, porque é essa a ideia que as pessoas têm, um tantinho para o espírito, um tantinho para a matéria. E aí no carnaval eu vou me jogar, eu vou me esbanjar, eu vou fazer tudo que eu quero. E aí depois eu me dedico ao espírito de novo. Só que não existe essa separação. Enquanto você está vivendo a sua espiritualidade, e você está vivendo o seu dia a dia. Todo o seu dia, absolutamente tudo, desde escovar os dentes, a cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua respiração, cuidar das pessoas que estão no seu entorno, tudo isso é profundamente espiritual. E quando você está cuidando da sua energia, quando você está olhando para todos os aspectos energéticos da sua vida, isso se reflete profundamente na matéria. Então não existe: agora eu vou viver o espírito, agora eu vou viver a matéria". Isso é uma ilusão para aqueles que não querem olhar para os aspectos de consciência que estão envolvidos no carnaval ou em outros aspectos que as pessoas não querem olhar. É muito comum as pessoas tentarem fazer essa separação, que ela não existe. Essa separação é uma separação teórica e que dá a ilusão de que alguns assuntos são materiais, outros assuntos são espirituais. Só que isso não é real. Não existe, eh, nenhum assunto que seja próprio da matéria e não seja do espírito. Assim como não existe nenhum assunto do espírito que não seja próprio da matéria. É uma separação totalmente ilusória. E que as pessoas persistem por uma falta de consciência. E mais do que isso, é a desculpa que elas tentam levar para o mundo, porque na verdade elas estão tentando se convencer disso, para não precisarem olhar para outros aspectos. E seria muito mais fácil dizer: "Eu vou viver a festa, ponto. Ninguém tem nada a ver com isso". Mas quando a gente traz essa desculpa, é porque a gente não está querendo olhar que talvez a gente tenha uma certa vergonha, uma certa resistência sobre a festa. E aí esse é o ponto onde todo mundo diz: "Eu não tenho isso, eu não sinto isso". E sim, lá no fundo, existe uma necessidade de dar uma desculpa para dizer o porquê que você está vivendo a festa, por que você está parando de olhar para o espírito naquele momento.
segundo essas pessoas que tentam fazer essa separação. Quando a gente faz isso, quando a gente rejeita, inclusive, esse olhar, né, de que a gente está rejeitando, eh, se assumir a nossa posição de viver uma festa ou de fazer alguma coisa, e aí a gente diz: "Ah, isso é o caminho do meio", ou a gente dá uma série de desculpas para viver isso, para viver qualquer uma dessas experiências, dizer: "Ah, mas eu preciso também da matéria, a matéria também existe". Ninguém nunca falou que existia, né. Viver a espiritualidade não é negar a matéria. Se para viver a espiritualidade você está negando a matéria, então você está no caminho errado. Não é por aí. Para você viver a espiritualidade, você tem sim que olhar para a matéria. E para viver a matéria, você tem sim que olhar para a espiritualidade. E aí existe normalmente vem a frase assim também: "Ah, mas algumas pessoas do campo, ou algumas pessoas de outras tradições, ou que estão conectadas à terra, elas não têm esse conhecimento". Espiritualidade nunca precisou de conhecimento. Conhecimento, ele vem como uma forma de alimentar a nossa mente. Se você se conectar com a vida te traz todas as informações. As informações elas estão em você. Você tem toda uma conexão energética que te proporciona conhecer absolutamente tudo. O que não te proporciona a conhecer tudo, se você não conhece, se você não está tendo acesso, é porque a sua intuição está bloqueada por uma série de outros fatores. Inclusive, pela ideia de que a matéria se separa do espírito e que tem assuntos espirituais e tem assuntos mundanos. E aí nessa seara a gente precisa entender que a espiritualidade ela precisa partir do autoconhecimento. Não existe espiritualidade sem autoconhecimento. Não existe espiritualidade sem a gente olhar quais são os nossos gatilhos. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente está querendo viver o que a gente quer viver? E o carnaval, ele abre 2 grandes portais. Principalmente aqui no Brasil. Outros países talvez nem tanto, talvez não sejam festas tão tradicionais quanto aqui no Brasil. Alguns outros países têm uma ligação muito mais com a antiguidade, o significado talvez do paganismo, da quaresma. Tem alguns outros países que ignoram tudo isso. Cada país tem a sua tem um pouco o seu fundamento. Mas aqui no Brasil a gente tem, independente do fundamento, independente da origem, a gente tem 2 grandes portais que se abrem. Portal da alegria, é inegável o tanto de energia de pessoas rindo e pulando, porque a gente tem que lembrar que o corpo, ele gera muita energia. Essa energia física do pulo, da dança, e eu não estou falando eu não estou qualificando aqui o tipo de energia ainda, mas a energia da dança, do pulo, todo essa parte física que se movimenta, do grito, da alegria, do canto, ela gera muita energia. Uma grande parte disso gera muita alegria, sim. Agora existe uma coisa que detona esse portal da alegria, que é a inconsciência. Então, as pessoas elas partem da ideia que o carnaval é um período muito alegre, e sim, é verdade, ele tem muita alegria. Mas por conta da inconsciência, por conta, eh, principalmente das pessoas não quererem ver o que gera cada movimento delas, porque se elas assumirem o que gera, elas vão ter que lidar com o desconforto de assumir se elas querem fazer alguma coisa ou não querem. Ou elas vão ter que assumir, muitas vezes, a vergonha de colocar para o outro que ela vai fazer, ainda que ela saiba que aquilo talvez não seja positivo para a estrutura energética dela. E aí elas partem para uma inconsciência. A primeira delas é com a bebida. A bebida, ela abre, ela expande um campo energético de uma forma onde ela permite que toda a inconsciência se ligue, quer que seja. Pessoas se tornam absolutamente abertas a se conectarem com qualquer coisa. E como muitas vezes a bebida vem porque o que que as pessoas costumam dizer?
Ah, não dá para enfrentar o carnaval sem bebida. Ué, se não dá para enfrentar o carnaval sem bebida, então tem um erro aí, tem um problema aí. Se eu preciso da bebida para me sentir alegre, ou se eu preciso da bebida para enfrentar o carnaval, qual é tem uma peça faltando, tem alguma coisa que não encaixa, a conta não fecha. Então eu preciso de algo que me torne absolutamente inconsciente, para eu conseguir lidar com os aspectos de inconsciência que me fazem querer estar no carnaval, e que me fazem não conseguir estar no carnaval se eu não for se eu não estiver, diferente do que eu sou, se eu não estiver num estado que tire todos os meus filtros, todas as minhas limitações, sociais. E esse é um dos primeiros pontos que começa a na verdade ele não começa a abrir o outro portal, mas ele alimenta muito, muito do outro portal. Cada vez mais as músicas de carnaval remetem a sexo, a não só o prazer rápido, mas a um sexo degradante, a um movimento corporal que que é num sentido de degradação, principalmente do corpo da mulher. E eu não estou dizendo que as pessoas não devam dançar isso, mas que elas precisam ter consciência do que elas estão fazendo. Elas precisam ter consciência do que aquilo pode gerar, e é só isso. Porque se elas tiverem consciência, elas vão começar a observar na energia dela se aquilo está coerente naquele momento ou não. Se aquilo está virando uma brincadeira ou se elas estão começando a se conectar com outras coisas que alimentam esses outros portais. E todas essas músicas, algumas podem ser muito alegres, mas outras, elas puxam para uma energia muito pesada. E essa energia muito pesada, ela alimenta o outro portal. Então ainda a gente está falando de coisas que supostamente geram uma alegria, mas que elas alimentam esse outro portal. A gente tem também um festival de amores passageiros ou conexões passageiras, conexões estimuladas por um instinto físico, por um instinto que ele é físico, mas ele tem mais do que isso, né. Como eu disse, não existe essa separação espírito, matéria, mas por algo que é absolutamente hormonal. E essas conexões, elas também geram uma energia que é muito forte. Então, quando a gente começa a olhar todos os aspectos que vão envolvendo o carnaval, eles começam por mais que se tenha alegria, o fato das pessoas estarem absolutamente inconscientes de tudo aquilo que elas estão gerando, de tudo aquilo que elas estão fazendo, elas permitem que aquela energia alimente esse outro portal, que é um portal absolutamente trevoso. É é um momento onde existem muitos magos abrindo o portal, fazendo magias de sexo, magias financeiras, com dinheiro, mas muita magia de sexo para trazer energia e poder. Eh, Tem muita entidade que é liberada no meio do carnaval também. Assim como no Halloween, que é um portal onde parece que sai todo mundo da onde está e inunda as ruas, o carnaval também sai muita entidade. Sai muita entidade de batuques que são criados justamente para trazer essas entidades, sai muita entidade de magias do sexo, sai muita entidade que vem com as bebidas. São campos de inconsciência e campos que quando você está inconsciente alimentam e abrem conexões com essas frequências. E que tem pessoas utilizando isso sim para abrir portais. E aí uma festa que tem muita alegria, essa alegria ela não tem a energia suficiente para dissipar esse resto, porque as pessoas estão absolutamente inconscientes. Eu já gostei muito da f da festa em si, do pulo,
não da bebida, nada disso, nunca gostei de beber. Eh, na verdade já bebi um certo momento da minha vida, mas nunca bebi no carnaval. E eu percebia que eu ficava absolutamente destruída depois. Por que destruída? Só estava pulando, só estava dançando. O que fazia com que eu ficasse tão mal depois? E ao longo dos anos eu fui percebendo que estar nesse ambiente, sem ter consciência disso tudo que está presente, fazia com que eu não olhasse para as minhas próprias questões. Por que que algumas coisas me faziam mal? O que estava realmente me conectando àquela festa? O que me conectava, a necessidade de ficar, às vezes, até o final da festa sem respeitar o meu limite. O que me conectava com a vontade de estar lá? Eu não sabia nada disso. Eu não conseguia entender o que fazia com que eu quisesse estar na festa, o que me conectava com a festa. Eu não conseguia entender o meu limite, eu não conseguia entender o que eu precisava depois, quais eram os gatilhos disparados, quais eram os tipos de energia que vinham e que eu precisava criar uma limitação e um certo bloqueio. Como estar nisso, como olhar para as minhas questões a partir disso tudo. Quanto mais eu comecei a olhar para essas questões internas, quanto mais eu passei a me responsabilizar pelas vontades e pela minha própria energia dentro desses movimentos, começou a se tornar absolutamente suportável alguns momentos e até outros momentos divertido estar em certos princípios, em certos momentos de festa. Porque quando a gente não no carnaval as pessoas perdem o limite total, de tudo, de tudo. Elas perdem o limite da conexão com elas mesmas. Elas se apresentam de uma forma completamente diferente que elas se apresentariam. É um momento onde elas colocam todo o inconsciente para fora, sem se tornar consciente do que elas estão colocando para fora. E aí tudo isso vai se juntando com todos esses portais inconscientes, com todo esse movimento de inconsciência. E mais do que isso, o carnaval é um grande circo para alegrar as pessoas um pouquinho, para que elas possam continuar sendo manipuladas. E quando elas continuam sendo manipuladas, sem saberem que são manipuladas, e participam dessas festas, que são grandes circos, a gente pode comparar isso a um Super Bowl ou a qualquer outro grande evento, que a mídia coloque muita atenção e faça parecer algo muito divertido, mas que é algo absolutamente trevoso. São energias muito fortes que são levantadas e que essa alegria não é capaz de transpor o que essas festas geram. E a gente tem uma única moeda na vida. Ela não é o dinheiro, ela não é o tempo, é a nossa energia. A nossa energia é a única moeda que nós temos. Quando nós somos dominados, quando nós agimos de forma inconsciente, nós colocamos a nossa energia aleatoriamente. E essa energia aleatória, ela faz com que a gente esteja deixando ou dando essa energia, dando esse poder para qualquer outra coisa. Então vem a ressaca de carnaval. Muitas vezes essa ressaca, bom, primeiro a bebida, que ela já destruiu a energia vital da pessoa. Tanto de tanto que as pessoas bebem ou as porcarias que elas comem durante o carnaval, isso destrói a energia vital. Você já deu todo o seu poder para essas empresas que estão gerando a bebida, mas se a gente pensar no o que é o álcool dentro de um processo espagírico, ele é o espírito. Ele é aquela coisa livre, aquela coisa que não tem amarras, não, ele é volátil. O que as pessoas fazem com a energia dela? "Ah, é livre", não, vai para qualquer coisa. Só que não, essa qualquer coisa, quem tem consciência do que está fazendo, leva. Então, essa inconsciência que as pessoas participam da festa, dá poder a quem utiliza essa energia da festa. E
Quem tem um pouquinho mais de sensibilidade consegue perceber, ou muitas vezes através de sonhos, muitas vezes através de outros processos, sensitivos, a quantidade de energia que está presente e que não faz parte daquilo. Você não precisa participar de uma festa muito grande, você só pelo fato de você estar presente, muitas vezes essas energias estão ali, porque as pessoas não estão olhando, porque as pessoas não estão conscientes. E aí esse é o ponto onde as pessoas falam: "Ah, mas aí a vida fica muito chata". Não, a vida não fica chata com consciência. A vida fica chata quando a gente não quer olhar para as coisas, quando a gente não quer ter responsabilidade. É muito difícil ter responsabilidade, porque a gente precisa assumir que algumas coisas que a gente ainda gosta e que a gente vai fazer, elas não fazem tão bem para nossa energia. E é muito difícil a gente se responsabilizar por isso. É mais fácil a gente culpar outras coisas, é mais fácil a gente dizer que a vida é chata, é mais fácil dizer que: "Ah, se tiver que prestar atenção nisso tudo, não, as coisas perdem a graça". A gente pode não prestar atenção. E aí a gente continua sendo manipulado, e a gente continua dando energia para quem quer que seja. E aí a gente passa por uma festa e mais um ano a gente alimenta toda uma história e sem olhar para o que está acontecendo. Tem algumas perguntas que a gente pode se fazer para começar a olhar para isso. Quem é a personagem? Qual é a personagem que nós fomos durante o carnaval? Quais são os centros de energia? Ou se você não precisa pensar em centros de energia, mas o que aquela festa te ativa? Então, quais são o que aquilo te leva, aquilo te movimenta? Vou tentar dar um exemplo. Eu não tenho essa energia física constante. E quando alguns tipos de festa, com alguns tipos de música, alguns tipos de batida, com outras pessoas, obviamente, me ajuda muito a ter esse movimento físico. E esse movimento físico, alguns momentos desse movimento físico, é algo realmente muito é algo que eu curto muito, é algo muito diferente do meu processo energético comum. Então, alguns momentos de festa, e eles não precisariam ser carnaval, mas alguns momentos de festa com essa batida, coisas ao ar livre, as pessoas pulando, e aí pode ser uma música eletrônica, pode ser, alguns outros tipos de música que tem algumas batidas mais ritmadas, pode ser o carnaval. Algumas batidas mais ritmadas, não seja funk, pelo amor de Deus, eh, elas me trazem um movimento físico que não é comum. E isso me agrada demais, isso é muito prazeroso. Mas enquanto eu não tomo consciência disso, eu fico jogando minha energia para tudo quanto é canto. E eu preciso perceber o quanto isso está sendo benéfico, o quanto esse tipo de movimento, esse tipo de batida, esse tipo de música está me beneficiando e quando eu preciso parar e até mesmo como é que eu consigo esse tipo de movimento, esse tipo de energia fora desses movimentos ritualísticos coletivos. Que a gente consegue isso, e a gente conseguiria se divertir muito mais se a gente tivesse mais movimentos em grupos, aonde aquilo fosse agradável, prazeroso para todos, onde a gente conseguisse trazer isso de uma forma mais consciente. Bom, então a gente tem essa parte do movimento, a gente ou o que nos liga a essa festa, qual é o desejo interno que tem nessa festa. E aí a gente vai para outro ponto, onde as pessoas estão tão carentes, que elas acham que elas estão indo porque elas vão curar um pouquinho essa carência. Lá no fundo é isso. Elas não querem saber de ninguém, porque elas estão com medo de se relacionar. Elas querem um prazer rápido, porque para lidar com um prazer mais longo, para lidar com alguma relação, elas vão ter que abrir mão das coisas que causam dor, das coisas que as traumatizaram e dos não traumas. Os não traumas, de uma forma muito simples, são as coisas que a gente acredita que são traumas, mas na verdade eles são só reverberações de crenças e que nada tem a ver com trauma. E elas vão precisar lidar com os gatilhos. Então é muito mais rápido eu ter um prazer rápido e sair daquilo antes que aquilo comece a despertar os meus gatilhos. Antes que eu comece a ter que olhar para quem eu sou. Antes que eu comece a ter que olhar para o que aquilo me gera.
E aí, de novo, né, isso tudo traz de novo a personagem. Se eu conseguir me perguntar também, quais são os movimentos que eu tenho em relação aos outros, em relação às buscas, ao prazer que se busca ali, você também começa a ter um pouco mais de consciência sobre o que está te movimentando, qual é o seu movimento na vida. E aí a gente vai para a bebida. Se você não tolera o carnaval sem bebida, o que você está fazendo no carnaval? Ou em qualquer outra festa? Se só dá para ficar na festa com bebida, es tenta responder para você mesmo o que você está fazendo ali, porque está tudo errado. Você quer ir para o carnaval, vai para o carnaval. Mas se você precisa se tornar inconsciente ou quebrar todas as suas travas internas, significa que você precisa se conhecer melhor, que você precisa olhar para o que te move, que você precisa olhar para o que está ali se passando dentro de você. E isso vale se você bebe demais constantemente. Que dores são essas que você precisa apaziguar? Quais são as questões que estão ali latentes que você não consegue lidar? E que você, no primeiro momento, você precisa se entupir de bebida ou botar bebida para dentro para conseguir quebrar isso e conseguir ficar mais leve. Não é normal beber o tempo todo. Não é normal querer estar inconsciente ou tentar se livrar dessas pequenas amarras, ao invés de olhar para essas pequenas amarras. E aí vamos para dança também. Quando você dança, alguns tipos de dança, o que você está querendo com aquilo? Primeiro, a maioria das mulheres, e aqui como a maioria, realmente a maior parte, ou 90% do meu público são de mulheres, eu acho que é um ponto muito importante dizer. As mulheres aprendem que para elas serem legais, cool, sexys, desejáveis, elas precisam se oferecer. Eu aprendi isso, indiretamente, nos filmes, nas músicas, das pessoas famosas, nas mulheres de revista, nas mulheres que têm fama. Você não tem uma mulher que não seja bonita ou que não montem aquela mulher para que ela não esteja desejável. Desejável de um jeito, não precisa nem ser um vulgar que na verdade eu nem sei o que é entendido como vulgar hoje em dia, mas que ela não esteja sexualizada, se ela não esteja se oferecendo. Então uma mulher pode sim ser muito sexy, ela pode ser, sexy no sentido da sua energia. Cada mulher ela vai ter um centro energético mais, uma primeira energia mais aparente, e algumas são extremamente sensuais. Tem mulheres que transbordam isso, no seu dia a dia, e elas não precisam fazer esforço, é uma energia que transborda. Agora, a maioria das mulheres, aprenderam que elas precisam ser desejáveis, elas precisam ser, como dizer isso sem ser de uma forma vulgar, mas enfim, que elas precisam que as pessoas precisam desejá-las sexualmente. E é isso que elas aprendem nas danças. É isso que elas aprendem com todas as atrizes de cinema. É isso que elas aprendem em todas as revistas, desde as revistas, enfim, desde um desenho animado da Disney. Assista o desenho animado da Disney e as mulheres, elas precisam ser desejadas por aquele homem. Então, assim, as mulheres aprendem sempre a serem desejáveis. E elas precisam ser sexys, elas precisam se oferecer dentro dessa estrutura. Como você dança, ou que tipo de música você quer dançar, ela precisa ser vista. Essa sensação precisa ser vista. E é muito interessante porque ver algo não significa que você precisa parar com algo, mas eventualmente, a partir do momento em que você reconhece
alguma coisa muda, ou muita coisa muda. Então pode ser sim, que a sua energia mude o suficiente para que você não queira mais dançar determinados tipos de música. Ou você vai dançar, você vai se divertir, aquilo vai ser algo tribal, aquilo vai ser algo sensual, aquilo vai ser algo físico, muito físico, né, vai ser profundamente espiritual também, mas você está reconhecendo essa energia. E quando você se apropria da sua energia, você não está deixando ela distribuída ou aleatória para quem quer pegar, para quem quiser pegar. Existe aquele, eu acho que todo mundo deve ter assistido, se não assistiu, por favor, assista. Aquele documentário, né, chamado Matrix. Ele é um documentário, ele não é um filme. Existe uma dança ali no meio, que é profunda, óbvio, é Hollywood, então ela é profundamente sexual, ela tem um monte de cena ali, mas existe um movimento corporal inicial que ele é muito mais do que sexo. Ele é um movimento físico, ele é um movimento das entranhas. E é óbvio que isso pode ser confundido muitas vezes, mas se você se apropria desse movimento cultural, ele é realmente das suas entranhas. Você pode se apropriar disso, se apropriar da sua energia. Agora, se você estiver dançando e sem perceber o que você está fazendo, você vai se ligar imediatamente a todo o pacote que te ofereceram. Beyoncé, Anitta, Madonna, name it, nomeie. São assim, são as grandes figuras populares, e aí você pode nomear qualquer uma. Me diz qual mulher é extremamente popular e não é vendida de uma forma sexualizada pela mídia. Aí vão falar da Adele. Não, já passou, ela já é vendida assim também. São raríssimas. E as que não são vendidas dessa forma, elas não são tidas como, elas não têm todo esse apelo, elas não têm toda essa reverberação no mundo. Elas não têm esse apelo direto de pessoas legais, de pessoas de sucesso, de pessoas incríveis. E mais, elas são vendidas como mulheres de poder, porque a mulher de poder é a mulher que faz o que ela quiser com a sexualidade dela. Sim, é verdade. Nesse ponto está certo. Mas olha a pegadinha aí. Fazer o que quiser com a sexualidade, o que ensinaram sobre o poder da mulher, ela deve dar para todo mundo. Ela deve não se importar e fazer o que ela quiser, fazer o que os homens fazem. E aí a gente tem 2 problemas, que as mulheres e os homens estão jogando a energia sexual deles no lixo. Eu não estou falando aqui de abstinência, eu não estou falando aqui de sexo tântrico, onde você vai levar 20 horas dentro eu não estou falando aqui disso. Eu estou falando aqui de consciência, de entender o sexo como uma energia sagrada, assim como todas as outras partes da nossa energia são absolutamente sagradas, todos os outros portais, mas o sexo é um portal muito forte. E se a gente não entende isso, a gente dá margem para outras pessoas tomarem essa energia. E mais do que isso, e aí é a parte que as pessoas que eu falo e que as pessoas ficam desesperadas, e aí elas tentam ignorar. Toda atividade sexual liga você profundamente naquela pessoa. Existe uma fusão energética. "Ah, mas então como é que desfunde?" Então, se você comer uma comida, qualquer uma, você se funde aquela energia. Sexo idem. Não tem desfundir. Pode trabalhar, você vai trabalhar naquilo, você vai entender o porquê que você se ligou àquela pessoa, você vai entender por que que você se ligou naquela energia, você vai trabalhar seus aspectos de consciência, mas você não se desfunde. É é muito interessante, porque
As pessoas ficam, assim, toda vez que se fala disso, as pessoas costumam ficar muito desesperadas no processo de separação, e eu já vi vários, já vi cursos, já vi uma série de coisas tentando fazer com que as pessoas se separem, se limpem, se e assim, é mais um processo de consciência que a gente está fazendo com a nossa energia. A questão aqui não é você tentar se desfundir do outro. A questão aqui é você tentar entender o que você faz. Por que você faz? O que você está buscando? Porque eu tenho certeza que muita gente vai querer pensar na ideia: "Como é que eu vou me desfundir do outro para poder continuar fazendo isso e sabendo assim: 'Ah, deixa eu fazer então aí depois eu corto a energia'". Isso não é consciência. Isso não Isso te joga mais no buraco ainda. Te joga assim, conscientemente te joga no buraco. E não existe isso de: "Ah, ó, a ignorância é uma bênção". Na verdade, a ignorância não é uma bênção. A ignorância é ignorância. A ignorância é inconsciência. O que você reverbera, o que você gera, você se tornar responsável pelas suas ações, isso sim modifica alguma coisa. E aí sim, pode ser que você queira mudar. E aí sim, vai ter uma fase chata. Porque vai ter uma fase em que você não é mais compatível com algumas coisas, e que você não sabe o que fazer, porque você não sabe você ainda não tem achado outras pessoas que tenham algum nível de consciência sobre alguns temas que você começa a se tornar consciente, e que você possa se divertir, ou que algumas pessoas que têm o mesmo interesse que você. E aí algumas coisas elas ficam desagradáveis. Mas quanto mais você trabalha nesses aspectos de consciência, mais você se entende e mais consegue ir se liberando de algumas questões. Algumas modificam e algumas coisas você percebe: "Puxa, eu gosto disso, então como eu posso vivenciar isso num aspecto mais consciente? Qual é o meu limite aqui dessa participação na energia? Como eu vou me envolver nisso? Ou eu vou fazer uma experiência, eu vou tentar, se eu gostar eu faço, se eu não gostar eu vou embora". Mas isso só acontece se a gente se torna consciente. E enfim, eh, tem algumas coisas do carnaval que a gente poderia falar, mas eu acho que não é exatamente o caso. Do que a gente está deixando passar quando a gente fala de carnaval. Porque primeiro existe o nosso aspecto interno. Primeiro a gente tem que olhar para as nossas questões. Mas tem algumas coisas que estão sendo feitas, publicamente. Então, alguns eventos que estão tratando de alguns temas ou trazendo grandes aberturas de portais públicos que não deveriam ser aceitáveis. Não deveriam ser aceitáveis, porque eles estão mostrando: "Olha, você está inconsciente e eu vou fazer o que eu quiser e você ainda vai louvar isso que eu estiver fazendo". Alguns desfiles que estão trazendo coisas que jamais deveriam ser trazidas. "Ah, mas todo desfile não abre alguma coisa?". Sim, todo desfile abre, tem ali a temática, tem ali tudo aquilo que aquela egrégora gerada, se liga. Mas tem coisas, tem demônios, tem seres de outros que não deveriam estar sendo louvados. E se você se permite estar nesses lugares, quando essas coisas acontecem, você, de alguma forma, está ali na egrégora. Mesmo que você não queira, não existe: "Ah, eu só observo". Não, você só observa, mas você está lá. De alguma forma existe uma anuência. E aí, quando a gente está em lugares públicos e a gente não anui com algumas coisas, a gente precisa se retirar. Ou a gente precisa de alguma forma se afastar um pouco daquilo e dizer: "Eu não concordo com isso". Porque senão, de alguma forma inconsciente a gente vai se ligando nessas energias. Tem algumas que são mais
expressas, tem outras que são menos visíveis e talvez sejam mais difíceis de se perceber. Mas quando as energias são expressas, a gente tem que aprender a dizer não. Se a gente não aprende a dizer não, a gente está deixando a nossa energia de alguma forma participar. E aí são aspectos coletivos que são muito mais profundos, e aí a gente entra nos portais, nos grandes portais que são abertos nesse período. Mas, independente do que você goste de fazer no carnaval, vai pular, vai dançar o que você quiser, vai beber, vai beijar todo mundo, vai fazer sexo com todo mundo. Por quê? Quem é você no carnaval? Quem é a pessoa que está querendo vir à tona? Quais são as energias que você bloqueia todo ano e que você libera no carnaval? Quais são as partes da sua imagem que você não deixa ninguém ver e que no carnaval você permite? O que você gostaria de obter a partir daí, a partir do carnaval, a partir de todas essas experiências? Começa se fazendo essas perguntas. Começa percebendo como fica a sua energia depois da festa, no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois. Começa a perceber. É um jogo de percepção. Não é um jogo, na verdade, é uma percepção. "Ah, mas, fiquei muito bem, só que tô passando mal fisicamente". Não, então você não tá passando bem. Então tem alguma coisa a mais. Lembra, o físico não é separado do espírito. Não dá pra essa separação não existe. Então se você não está bem no físico, existe uma reverberação. Se você não está bem no espírito, existe uma reverberação. Quem é você no carnaval?